Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Ó, e-mail longo, quem gosta de e-mail longo tá aqui. História, e aí a gente vai ver uma história onde tem diferença de idade. Será que isso é problema? Mas onde tem também, sabe o quê? Uma mãe extremamente manipuladora e que aí é a hora que a coisa começa a azedar. Escuta, meu bem, como que você consegue manter uma relação onde uma mãe está entrando de sola ali? Vamos entender melhor essa história? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim, e-mail longo. Olá, tenho 35 anos, minha companheira 21, quase 22. Sempre aparentou ser amadurecida. Ela mora na capital do meu estado e eu no interior. Ela é estudante, fica a 700 quilômetros. 700 quilômetros de distância um do outro! Minha história, de certa forma, foi bonita. E é bem recente. O último contato foi no dia que ela foi embora. Foi ano passado que ele me enviou o e-mail. Desde então não a procuro, mando mensagem e vice-versa. Não olhava as redes sociais dela também, silenciei. Mas no sábado pela noite ela apagou todas as nossas fotos, etc. Meu amigo falou, estranhou e queria saber se estava tudo bem. No sábado fui convidado para uma festinha, nada demais, e para não ficar pensando besteiras, fui. Fiquei tranquilo, me distraí, tomei um pouco, voltei cedo, mas fui inventar de olhar o Instagram dela. Realmente mexe. Você ver que tirou as fotos, adicionou homens, optei por tirar ela, a mãe e as amigas mais próximas, para não ver mais as atividades. Sendo que antes dela viajar, ela falou: "Você vai tirar as fotos? Eu vou deixar até por respeito." Parece que não há respeito, estou sentindo como se fôssemos inimigos. Ela já trocou as fotos de perfis como se estivesse feliz, na balada. Meu amigo disse que ela postou. Vou contar um pouco sobre a nossa história. Nossa, parece aqueles filmes, né? Que primeiro começa mostrando uma coisa e depois volta lá no passado. Tá bom, bem, vamos à história então. Ela namorava um conhecido meu. Terminaram, eu conheço o pai dela desde os 15, 16 anos. Ela era uma criança, mas nunca tinha visto. Só praticava esporte com ele. No Réveillon deste ano, 2021-2022, nos cruzamos sem combinar nada. Nem nos conhecíamos. Eu nem ia para a festa, estava deitado em casa e às 3 da manhã recebi a ligação de um amigo convidando para ir. Acabei indo e, como disse, nos cruzamos quando cheguei. Rolou aquela energia. Nos cumprimentamos, mas nada demais. Não queria mexer até porque sabia desse lance dela com o ex, meu conhecido. Na hora de ir embora, já estava lá fora, 7 da manhã. Aí pensei, vou voltar lá para pegar mais uma, a saideira. Nessa, ela veio até minha pessoa, estava um pouco animada, mas nada demais. Gentilmente pediu uma água para ela. Vi que não estava bem. Disse que ia embora. Ela sabia quem eu era, não era desconhecido e conhecia o pai dela. Então ofereci uma carona para casa, ela topou. Não dei em cima nada. Meu carro é simples, então até me senti um pouco envergonhado, mas ela foi super de boa. Chegando na casa dela, ela me agarrou, eu desprendi. Comentei sobre o ex dela. Podia querer causar ciúmes, fiquei receoso. Ah, eu desprendia porque ela te agarrou e aí você se afastou? Agora entendi. Então ela me chamou para tomar banho de rio no condomínio dela. E lá fomos nós. Mas eu só observava ela, toda linda. Tinham outras pessoas lá, deram em cima, senti ciúme. Mas só de olho, e vice-versa. Depois fui deixar ela em casa e nos beijamos. Aí já era, ficamos. Fiquei receoso dela estar ainda com sentimento pelo ex, etc.
Então deixei ela e fui para casa dormir. Quando acordei, tinha mensagem dela me convidando para jantar. Lá fui eu, e mais uma vez lá estava ela, toda linda, formávamos um belo casal. Ela alta, atlética, bonita, eu também. Mas sempre discretos. Ela sempre me elogiou que era doida por mim. Jantamos, tomamos um vinho, conversei com os pais dela, ouvimos músicas, toquei violão, choveu. Nossa, precisa do detalhe da chuva. Foi fantástico. Desde então, não nos desgrudamos mais. O ex dela soube, me ligou e pediu para conversar pessoalmente. Disse: se você for homem, vá a tal lugar me encontrar. Não me responsabilizo pelos meus atos. Ai, que coisa mais de... Ai, de faroeste. E ela ao meu lado, desesperada, aos prantos, não querendo que eu fosse. Mas fui. Chegando lá, fui ameaçado de morte, de levar uma surra. Ele é o dobro do meu tamanho, fortão. Ele tratou de desconstruir a imagem dela, falando obscenidades da intimidade deles, dizendo que ia expor ela para as pessoas e não estava nem aí. Não é coisa de homem, então defendi ela. Falei se ele não era homem. Mas de certa forma me machucou. Falou da sogra que era uma louca. Defendi a sogra. Bom, a única coisa que me vinha à cabeça era estar com ela, pois aparentava ser uma pessoa boa. E assim foi. Nos fortalecemos e tivemos uma linda história. Meu passado. Bom, aí ele vai falar do passado dele. Tive trauma de um relacionamento passado. Durou 2 anos, 2019 até fim de 2020, que foi toda a distância, sofri com mentiras, humilhações. Esse seu primeiro relacionamento aí que você sofreu foi à distância. E agora você está num relacionamento onde você está a 700 quilômetros, ou seja, não aprendeu também, né? Fui bastante desvalorizado, sempre me mantive fiel, fazia tudo. Sim, a tornei o centro do mundo, botava lá em cima. Detalhe ainda que ela é médica. É até difícil voltar a falar nisso. Depois de tudo que passei, fiquei muito machucado, traumatizado. Fiz terapia, bebi muito no ano de 2021, me prejudiquei profissionalmente, saía com muitas mulheres, mas não quis. Conseguia me envolver, muito triste, vazio. Foi um desastre, mas voltei a ficar mais firme, seguro, tranquilo, leve, quando conheci minha última namorada. Estava muito melhor, mas mais intolerante a algumas situações, como, por exemplo, se desconfiasse de algo, não me sentisse confortável, não esperaria para tomar uma atitude. Deveria ter ficado também mais receoso com o relacionamento à distância, né? E quando a conheci, percebi o interesse dela, minha última namorada, a vontade, desejo, carinho. Ponderei e conversava com ela sobre a diferença de idade, objetivos, se ela estava segura de ficar comigo, me dava muito bem com os pais dela. Fiquei, sim, receoso de me envolver sentimentalmente, de verdade, ainda mais à distância novamente. Mas daí ela me fez acreditar no amor, um amor gostoso, cheio de carinho, boas intenções, leve. Depois até pensamos em casamento, filhos, muito precipitado, eu acho esse povo muito apressado. Já começa a falar de casamento, de filho, capaz de até colocar nome nos filhos já. Coloca bem. Se for homem vai chamar Alfredo. Se for menina vai chamar Cíntia. Casamento, filhos, ela falava mais isso do que eu. Bem, ela tem 21 anos, né? Que achou o amor da vida dela jovem, que se sentia completa, feliz, amada. E aí a mãe dela entrou em ação. Aí ele colocou o emoji do... Aperta o cinto. Apertei, bem. Viajamos juntos no meu aniversário, os 4, eu, ela e os pais dela. Foi ótimo. Depois daí, só ladeira abaixo. Ela começou inicialmente soltando umas... ela é a mãe dela. Soltando umas, você tá barrigudo, você é mais velho, não vai dar certo. Ela passou mal uma vez, ajudei, ela foi demitida, fui atrás para tentar reaver o trabalho dela, me expus,
Fui ao encontro dela e fomos num restaurante próximo do condomínio deles. Ela deu chilique, coisa habitual dela. Depois percebi, até compreendo esse dia, pois havia sido demitida, mas percebi que era recorrente. Com a demissão dela, ela passou a ficar o dia inteiro em casa, fazendo nada, brigava muito com a filha, ou seja, com a sua namorada. Estava alterada, soube que tomava remédio controlado, tinha problemas psicológicos. Ela, com as unhas, se apertava, se machucava, ficando cheio de marcas nos braços, costas, pernas. Então entrei no radar dela, seu novo alvo. Ela é muito ciumenta com a filha e começou a infernizar o relacionamento, literalmente pressionando a filha, exigindo dela, não dando paz, e com isso eu ficava mais lá, porque minha companheira pedia, porque ela não queria ficar só. Diz que comigo tinha paz, se sentia segura e feliz. Errado. Saímos um dia para jantar. A sogra deu um piti, novamente, na frente de todos, inclusive de minha mãe desta vez, que morreu de medo e ver o tipo de pessoa que ela é. Inclusive me falou para abrir o olho, ela reclamando dos garçons, sendo deselegante, grossa, da comida, postou nas redes sociais que o lugar era uma merda. Meu sogro, para mim, um covarde. Fica calado, não falou, fez nada, um desastre. Aí ela já me tinha como alvo, nesse dia. Eu, sem ter feito nada, ela escolheu o restaurante, ela sempre fazia isso, escolhia os lugares e mesmo assim virou para minha companheira e disse que nunca mais ia sair conosco. Percebi que ela gostava de estar no poder, dominar a todos, principalmente o esposo e a filha. Ela é a provedora da casa, ganha mais que o marido e a filha é dependente dela. Gente, mas ela não tinha sido desempregada? Não tinha sido mandada embora? Como que ela é a provedora da casa? Tem também a história que ela e a sogra dela são brigadas. Tanto minha ex-companheira como ela diziam que a senhora, a avó, sogra, não era uma pessoa legal. Quase causou a separação deles. Hoje eu sei quem é quem. Sobrou até para a coitada da senhora. Então, ela, minha ex-sogra, começou a mexer comigo. Infernizando o relacionamento, chegando ao ponto do pai dela vir falar comigo que ela estava alterada, para eu não ir na casa deles, dar um tempo. Só que nisso minha parceira ficou muito triste, frustrada. Ela estava de férias da faculdade, então queríamos aproveitar esses dias. E começou a vir mais à minha casa. Para quê? A sogra começou a infernizar ela por telefone, aquela pressão mental. Aí minha parceira pediu para ir lá na casa dela. Mas só foi chegar, 30 minutos depois, chama minha parceira e pede que eu vá embora. A partir desse dia, depois de tudo que passamos, ter sido tratado como fui, foi horrível. Peguei minhas coisas, ainda dei boa noite a eles, sempre fui educado e respeitoso com todos, e fui. Minha parceira arrasada. Depois disso foi de mal a pior, até chegamos a conviver mais um pouco, mas piorou. Muita pressão na minha parceira, dizendo todos os dias que não dava certo, por eu ser mais velho. Começou a mexer com ela, até que um dia conversamos e ela disse que estava muito difícil, todos os dias chorava, quando dormia na minha casa dizia que tinha paz, me pediu para ir conversar com eles, ou seja, com os pais, para tentar entender, resolver. Eu fui totalmente sabatinado, sem ter feito merda nenhuma, todo o tempo que nos relacionamos com respeito, carinho, amor, planos, casamento, filhos, até os nomes. Olha lá, eu não falei? Bem, mas conheço. Bem. Falava até de nome de filho. Se for menino, Alfredo, se for menina, Cíntia. E fui descascado. Disseram que o objetivo dela era se formar. Eu sempre ajudei ela, incentivei. Com a demissão da mãe, me ofereci para pagar uma parte da faculdade. Quando ia lá, me ofereci para pagar a conta de energia. Nossa! Até para pagar a conta de energia? Mas a mulher não é a poderosa? Eu não entendo, gente. Assim, tem coisas que não entendo. Mas nada disso sensibilizou eles. Então quer dizer... Mas vai sensibilizar o quê, homem? Então quer dizer... Se eu fizer feira, se eu pagar a conta de energia, eles vão, a mulher vai dar a bênção para eu namorar a filha dela. Eu disse que respeitassem o relacionamento, que se fôssemos nos afastar, que fosse por nossa conta. Eu olhava para minha parceira, ela baixava a cabeça. Eles praticamente disseram que eu a manipulava, sufocava ela,
como se estivesse afastando ela deles, sendo que sempre me preocupei com esses detalhes. Conversava com minha parceira se ela estava bem, se quisesse sair com as amigas, ficar só em casa com os pais, se não eu estava sufocando, mas ela queria mais estar comigo. Eu tenho minha turma de pôquer toda segunda, nunca deixei de ir. Mas me senti só ali, percebi que já não estava na melhor das situações, infelizmente chorei e me envergonho disso, quis ir embora e a sogra falou para ficar lá e ouvir. Ainda disse que eu tinha tirado a privacidade deles, que estamos em momentos diferentes. Saí de lá, minha parceira atrás de mim, aos prantos. Ai, credo, gente, que negócio horroroso. Ai, que... Nossa! Disse que nunca ia desistir, que era o amor da vida dela, que eu era tudo para ela. Ainda nos vimos alguns dias após o ocorrido, antes dela voltar para a cidade. Está recente, um dia antes dela ir embora, conversamos e ela disse que estava difícil, a mãe dela dizendo que não ia dar certo, que não queria mais. A mãe dela foi atrás do meu passado, de pessoas ligadas à minha ex, que se vitimizou e me fez de culpado, me detonaram. Então ela alimentou ainda mais minha ex, chegando a ela me perguntar sobre o meu ex-relacionamento. Coisa que me machuca muito, voltar esse lado triste da minha história é humilhante e desrespeitoso. Então, mesmo assim, conversamos no carro, na frente da casa dela, ela começou a dizer: tá difícil, minha mãe falando o tempo todo, não vou ter tempo com a faculdade, etc. Eu logo entendi que ela já estava arrumando motivos, perguntou se eu iria manter as fotos no Instagram por respeito, que ela ia deixar as dela, sendo que 2 dias depois da partida dela, sábado à noite, ela tirou todas as minhas. A mãe dela chegou, jogou minhas coisas numa sacola no chão. Foi grossa com minha ex, que chorou muito, a confortei e ela falou: é isso que você quer para você, para sua vida? Eu a confortei, disse que era uma pessoa boa, maravilhosa, que sempre estaria com ela, que amava e cuidaria dela. Nessa noite ela enviou essa mensagem: você é o homem mais incrível que eu poderia conhecer. Te espero amanhã, te amo muito. Bom, eu a esperei no aeroporto e enquanto não chegavam, falamos ao celular, via mensagem, disse que não estava muito bem. A mãe falou ainda mais coisas. Chegou lá no aeroporto, a mãe dela foi passar uns dias lá com ela, certamente para continuar na mente dela. O que dá certo, contato zero até então. Ela, já sem o anelzinho que compramos um para o outro, dizia que só tiraria se fosse para colocar o de ouro na esquerda. Sem nossa foto no plano de fundo do celular, mais fria, sabe? Depois de tudo que passei, minha história, meu carinho, zelo, respeito. Ela, minha ex-companheira, sempre dizendo até há poucos dias que nunca iria desistir, que tinha cada vez mais certeza que queria ficar comigo, do nosso amor. Eu falei à mãe dela, que foi falsa no aeroporto. Falei: não estou gostando do que você está fazendo, te respeito, mas não está sendo um bom dia. Aí a ex-sogra disse: primeiramente, bom dia. Saí e minha companheira atrás de mim. Tirei meu anelzinho, dei a ela, disse que ela tinha uma aliança com a família dela, onde eu não me encaixava. Disse que a mãe dela não foi uma pessoa boa, que não gostava dela, respeitava, mas não gostava. Ela ficou calada, fui embora. Ela mandou mensagem quando chegou na cidade, que sempre ia amar e respeitar eu e minha família. Desde então, nunca mais. Estou tendo uns momentos bons, continuo fazendo minhas atividades, treino, pratico esporte, mas ver essa mudança de atitude, tirar fotos, não me procurar, tinha certeza que o faria. Você tinha certeza que ela iria te procurar? Estar em baladas, você sente uma sensação de frustração, de babaca. Eu queria um relacionamento leve, com paz, companheirismo, cumplicidade. Vem a frustração, sabe? Relacionamento leve, de paz, nessas condições? Tenho me mostrado e mantido forte para meus amigos, pais, mas por dentro incomoda. Não irei procurá-la de forma alguma, mas você fica com a pulga atrás da orelha. Ego, orgulho ferido, ainda mais uma história que parecia ser bonita, onde nada nem ninguém nos separaria. Minha mãe, amigo, me disseram que essa história de idade não afetaria. Se ela quisesse, faria por onde. Enfim, até vi um vídeo seu no YouTube do qual estou fazendo contato. Não sou disso, mas não quero ficar conversando com as pessoas para não me expor muito. Marquei a terapia, a mulher está viajando, então gostaria de desabafar, conversar com alguém que não fosse do meu ciclo.
É isso, se pudesse me responder, agradeceria, inclusive mantiver discretamente. Discretamente, meu querido. Mandou aqui, mandou para os vídeos que vão ao ar no YouTube, né? Ah, até marquei terapia, mas a mulher está viajando. Poderia ter marcado comigo, né, bem? Então, teria conversado comigo e a história não estaria vindo ao ar no YouTube, porque quem envia para gravação gratuita, além de esperar, a história vai ao ar no YouTube. Olha, meu querido, eu entendi e ao mesmo tempo não entendi, porque assim, é tão confuso. Fala que mora a 700 quilômetros de distância, mas fala como se fossem vizinhos. Vocês não entenderam mais ou menos assim, gente? Né? Tudo bem, aí vem aeroporto, vem não sei o quê, mas eu estava na minha casa, aí, enfim, né? Fica meio confuso. Eu não sei quantas vezes vocês se encontraram, porque do jeito que você conta, do jeito que você vomitou a história aqui, parece que se encontram sempre, com frequência, né? Mas para 700 quilômetros se encontrar com frequência, enfim, meu querido, olha, o negócio é o seguinte, eu teria que perguntar muita coisa, ficou tanta coisa bagunçada na minha cabeça com essa história toda, parece que eu recebi uma marretada. Então, teria que estar perguntando muitas coisas, mas fica evidente, né, que uma mãe dessa não tem condições. Ah, mas ela deveria também. Ah, meu querido, ó, vamos jogar a real aqui. A menina tem 21 anos, certo? Você tem 35. É problema essa diferença de idade? Não. Se eu tenho uma mãe saudável. Se eu tenho uma mãe controladora, manipuladora, que acredita que eu tenho que focar na faculdade e que acredito que você é um sacana, por que a mãe dela invocou com você? Não sei. À toa? Talvez sim, tá? Tem gente que vai encanando à toa por causa da diferença de idade ou porque acha que você não está à altura da filha dela. Então tem gente que encana à toa? Tem. Cria problema em cima de uma pessoa boa? Sim. E tem outros que encanam porque de fato você pode ter tido uma atitude ou uma atitude ali, outra ali, e aí a mãe foi encanando com essas atitudes. Então eu não sei, certo? Eu não conheço você, então não tem como eu falar. Ah, nossa, como que pode, né, a mulher ter criado tanta coisa em cima de um cara tão bacana como você? Agora, isso que eu tô te dizendo, meu querido. A menina tem 21 anos, a mãe quer que ela vá para a faculdade, ela depende financeiramente da mãe. Então, achar que a menina vai jogar tudo pro alto para ficar com você é ingenuidade. Não vai. Certo? Então, se eu vejo isso acontecendo, até com pessoas que são independentes financeiramente, mas a mãe entra na cabeça da pessoa ainda hoje, mesmo a pessoa sendo formada, ser independente financeiramente, a mãe consegue manipular, seja mulher, seja homem, né? Tem mães que têm esse poder de manipulação absurdo. Se são narcisistas ou não, aí já entra dentro de uma outra esfera. Aí já é outra coisa. Então, aqui eu estou falando de mãe manipuladora, independente de ser narcisista e que quer controlar tudo ali. Certo? Então, assim, dentro desse contexto, meu querido, é evidente que não daria certo. E repito, tire lições. Eu já saí de uma relação à distância que foi frustrante, entendeu? Agora eu entro numa outra relação à distância com uma pessoa bem mais jovem, que já vem falando para mim de casar, de ter filhos e até nome dos filhos falou. Ah, meu anjo. Ô, meu querido, 35 anos, querido. Então vamos pôr os pés no chão. Acabei de conhecer a pessoa já declara amor eterno para mim. Ai, graças a Deus que eu te conheci enquanto eu sou jovem. Ou seja, já pensou se demorasse mais tempo para eu conhecer o amor da minha vida, que é você? Ai, vamos casar, ter filho, e já coloca até o nome nos filhinhos? Não, bem. Tem coisas que a gente tem que... Gente, tudo bem, pode ser que essa relação... Não é porque a pessoa me pediu em casamento, já falou o nome dos filhos, que de fato a gente não possa dar certo. Talvez a gente vai ser o casal perfeito. Certo? Nossa, o casal 1000.
Mas eu tenho que ir com calma. Então, repito, não é porque a pessoa veio com pressa que eu tenho que chutar ela da minha vida ou desconfiar que ela é então uma pessoa destrambelhada e que então eu estou entrando numa fria. Não, não significa. Porém, eu tenho que colocar os freios. Se a pessoa veio e começa a falar de casamento, eu falo, não, calma, primeiro a gente tem que se conhecer. Não, tô gostando muito da gente estar saindo, a gente tá se conhecendo, mas falar de casamento é uma coisa muito ainda, né? Quanto mais de filho, não, vamos com calma, vamos com calma. Então, quando eu tenho esse tipo de postura, eu tô freando a pessoa, eu não estou chutando ela da minha vida, mas eu estou freando e, claro, não é? Tô freando as minhas próprias expectativas. Porque se eu embarco nessa, bem, ela já fala de casamento de filho e eu embarco. Ai, casamento, filho. Ai, já fala dos nomes e não sei o quê. Então, olha o tanto de coisa que eu vou criando na minha cabeça. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Ou seja, é uma questão de prudência eu ter uma atitude onde eu vou colocando um freio. É prudência. E repito, eu não estou chutando a pessoa da minha vida porque ela chegou com pressa. Talvez a gente tenha um relacionamento maravilhoso. Eu só brequei, eu não chutei. A não ser que a pessoa amanhã ou depois me dê motivos suficientes para eu chutar. E chutar não significa que eu vou esculachar com a pessoa. Chutar é só uma linguagem metafórica para querer dizer: vou cair fora, vou terminar, aqui não vai rolar. Maturidade, aprendizagem. Aprendamos com as relações anteriores. A partir das relações anteriores, a gente se reajusta para que a gente não caia nas mesmas enrascadas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.